nós hoje escolhemos um tema a respeito do seja desapegado. Foi inspirado exatamente nesta leitura daí do Jean Jean-Baptiste Lacordaire, um francês, e ele nos trouxe lá de Constantina, né, em 1860, se não me engano, essa mensagem interessantíssima que se desdobra. A gente só trouxe hoje um pequeno trecho para nos ajudar na ambientação e nesses comentários iniciais, despertarmos para essa realidade do desprendimento dos bens materiais. Então, a gente estava preparando a nossa temática de hoje, refletindo sobre a questão do desapego, e veio na memória um fato familiar, onde nós estávamos, na época, já tínhamos 4 filhos, vivíamos numa cidade aqui próximo, um bairro chamado Cruzeiro Velho. E um dia, voltando de casa, nós fomos recebidos, como sempre, carinhosamente por nossa esposa. E nessa época estávamos todos juntos, né, com aquela vivência familiar intensa, com os filhos todos aconchegados no lar, debaixo de nossas asas protetoras. E uma grata surpresa, né, fui informado que o meu filho Gabriel havia tido a iniciativa de lavar o nosso carro. Na época nós tínhamos um veículo da marca Doblo, que não sei se ainda existe hoje, mas alguns de vocês já devem ter visto aí pelas ruas, existem umas carroças aí chamada Doblo rodando por aí, né? E nós tínhamos esse carro, era um carro familiar, era um dos poucos carros que tinha que cabia a família toda, né, de 6 pessoas. Carro comum não caberia. Então é um carro bem volumoso, né? Bem generoso em suas formas. E eu fui noticiado por minha esposa que o meu filho Gabriel tinha tido uma iniciativa de lavar o carro. E só que tinha um problema. O carro tinha ficado todo arranhado. Todo arranhado. Onde ele conseguiu limpar, até a altura onde ele conseguia alcançar, provavelmente ele deveria ter uns 10 anos, existiam riscos. E eu fiquei assim, mas como assim? Não, ele foi, pegou aquele nosso rodinho, tinha uma espuma na ponta, que hoje em dia se encontra mais facilmente, geralmente são artefatos confeccionados em plástico, material plástico, mas naqueles anos atrás, né, aquelas décadas atrás do século passado, o que segurava a esponja era uma haste metálica, era uma peça metálica. E à medida que você ia esfregando em alguma coisa, se você fizesse uma pressão maior, né, a espuma não era um pouco maleável demais e a peça metálica encostava na superfície que estava sendo limpa. E assim foi, né? Onde o menino alcançava, tinha riscos. Eu olhei, observei, o primeiro impacto que causa na gente, eu falei, puxa vida, né? O carro está todo arranhado. Isso aqui só uma pintura geral iria restaurar a condição anterior do veículo. E, puxa, agora o carro desvalorizou, né? Como é que eu vou fazer? Não tem condição de fazer uma pintura, o carro vai ter que ficar na oficina. E depois de alguns minutos, né, isso só vendo, conversando sem conversar com a criança, né? E a gente vai se acalmando quando chega em casa, né? Chega em casa com a pressão mais alta, tá trafegando aí no trânsito. Acho que nesse dia eu tinha ido de um outro carro que nós tínhamos. Então, aí a gente vai se acalmando, vai tirando a roupa, vai tomando uma água, e aí vai baixando a pressão, né? E daqui a pouco você começa a ver outros pensamentos chegam. Aí o que chega depois puxa, seu filho teve uma iniciativa, ele tomou a iniciativa de fazer algo em benefício para ele, em benefício da família. Então ele saiu da sua zona de conforto, dos seus joguinhos de videogame, do seu mundo infantil, e prestou um serviço de solidariedade, de apoio à família. E foi voluntariamente. Não foi em troca de mesada, não foi em troca de nada.
estava ali, houve um pedido, provavelmente, e ele passou mãos à obra, né? E foi cuidar de contribuir com a família. E assim, e com aquele gesto dele, né, que era quando a gente, como nós pais educadores, a gente estima muito, estimula muito a criatividade, a espontaneidade, o espírito de cooperação familiar, né, dentro da nossa família, tendo em vista os padrões de educação, a educação que nós recebemos tanto da doutrina espírita como da doutrina secular, nós darmos a oportunidade para os nossos filhos deles desenvolverem as suas potencialidades. Então, para mim, aquilo ali foi um fato bom, ao lado de um prejuízo. E assim eu somei as duas coisas e aquela sensação inicial do choque, da surpresa e do prejuízo foi compensado pela satisfação de ver um educando, né, um filho seu, tomando iniciativas boas na vida, pequenas, sejam, mas isso aí denotava um espírito de participação, de colaboração, de contribuição familiar, que até hoje, graças a Deus, nós vemos nos nossos filhos, cada um em um grau diferente, claro. Então, como exemplo, também para os irmãos, também seguem seguir a mesma diretriz e seguem durante a vida. E aí, eu, estudando sobre essa questão do desapego, que nos convidava a Cordero, eu lembrei dessa história. E também lembrei de uma outra história muito interessante, essa já passada numa outra civilização, em outros tempos, lá na China, quando um príncipe chinês, muito prestigiado e louvado e endeusado, ele possuía entre as suas relíquias no seu palácio uma coleção de pratos de porcelana raríssimos, herdados de geração em geração. Eram 12 pratos. E vinham lá desde a geração concebidas lá na dinastia Song, lá no século X, depois de Cristo, e provavelmente vindo de uma província grande produtora até hoje de artefatos, né, de objetos de decoração muito conhecidos em todo o mundo, lá da província de Ginseng. E ele estava ali com aqueles 12 pratos, ele fazia questão de que fossem limpos todos os dias, e tinha até um serviçal do palácio designado especialmente para cuidar desta coletânea e de outras, né, que ornavam o seu palácio. Um dia, provavelmente o zelador não estava num bom dia, ele distraiu-se, foi descuidado e deixou um prato cair no piso de mármore do ambiente e se espatifou. Nisso, o imperador ficou sabendo, chamou e gritou com ele, esbravejou e mandou recolhê-lo à prisão. Ele foi condenado sumariamente à morte. E aquilo ali tomou a notícia em todo o império, né? Esse zelador que foi descuidado com a coleção Song e foi condenado à morte. Nossa, aquilo ali foi manchete, né? Nas feiras, em todos os lugares, todos os recantos, se falava dessa coletânea, desses fatos. Então, chegou um momento que estava se avizinhando o dia da execução, quando um sábio, aquelas pessoas que conseguiam chegar, né, até uma idade avançada, até os próximos 100 anos, né, ao quebrado, já bem velhinho, mal conseguia andar direito sozinho, comparado em bengalas, procurou, né, deu notícia que gostaria de uma entrevista com o imperador, com o príncipe, e que restituiria, ele saberia, tinha técnica de como recuperar a peça quebrada, o prato quebrado. E o imperador ficou muito comovido. Opa, que bom!
Então, vamos recebê-lo aqui, que vem o sábio. Então, o sábio, então, falou, olha, tudo bem, então faço isso e o senhor, por gentileza, o senhor poupe, né, a vida desse rapaz, desse zelador. Falei, tudo bem, se você conseguir restaurar a peça, é muito cara, é muito querida, sim, eu concederei. E assim ele foi, preparou, pediu para que as peças as 11 pratos restantes fossem colocados numa grande mesa, né, estendida numa toalha branca, e colocou lá as peças e pediu que a peça quebrada também fosse levada e colocada também, né, o que restou dela, sobre a mesa. E naquele momento, naquele dia, o sábio apresentou-se à segurança do palácio, foi levado a uma grande mesa, né, um grande ambiente onde o imperador estava com seus assessores, com o príncipe, com seus assessores, com seus conselheiros, com a família toda. E ele aproximou-se dali, né, todos ali estavam esperando a técnica, né, saber o que ele ia fazer. E assim, ele aproximou-se da mesa e, num gesto rápido, apenas puxou a toalha da mesa, derrubando todos os 11 pratos e os cacos que já haviam sobre a mesa, fazendo com que todos se quebrassem no chão. E foi aquele estupor, né? Imagina. O príncipe, todo mundo, meu Deus, isso aqui é que está acontecendo aqui, né? Por Confúcio. E aquela coisa toda aí, prende esse homem. Falou, por que o senhor fez isso? Como é que o senhor teve a capacidade de fazer isso? Que ideia é essa? O senhor é maluco? Ele falou, olha, eu percebi que o senhor ia sacrificar uma pessoa por conta de um prato. Então eu já sou velho, já estou mais para lá do que para cá, já não tenho mais nada para aprender. Mas pelo menos eu gostaria de dar a minha vida por essas 12 pessoas. Porque cada prato que possivelmente pudesse ser quebrado no futuro seria uma vida que seria sacrificada. Então, com esse meu gesto, eu dou a minha vida pela vida desses 12. Então não vai mais ter possibilidade de nenhum súdito seu morrer por conta desses pratos. Eu serei o último. Então eu dou minha vida em troca dos 12. E assim foi todo mundo ficou assim, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, engolindo seco. E o imperador, o príncipe, ele caiu em si, né, e verificou que realmente não valia a pena sacrificar a vida dos seus súditos por conta dos pratos. Ele caiu em si e libertou o sábio, bem como o seu zelador. Então, libertou os dois. E essa mensagem também vem falar sobre essa história, né, que é contada lá por Joana de Anjos no livro. O tema chama-se Lições de Vida, e nos fala dessa questão do desapego. Em muitos momentos, a gente vai ter muitos exemplos aí na nossa vida, nós vamos verificar como é importante a gente ser desapegado, a gente dá importância às coisas materiais, como também as coisas materiais no seu devido valor, né? Dar o devido peso. E a gente vê que a vida humana, qualquer circunstância, é aquilo que é mais importante, porque a vida humana, o nosso corpo, a nossa vida orgânica, ela é um instrumento valiosíssimo de aprendizado. Então é um dos bens de maior valor, bens materiais, vamos dizer assim, de maior valor, porque ele serve ao espírito. Como todas as coisas servem, como um prato serve ao espírito, nos servimos do corpo para nos crescermos, para aprendermos, para experimentarmos a vida. Então, ele é de suma importância, é um dos objetos, vamos dizer assim, se a gente pode chamar o corpo de um ser, de um objeto preciosíssimo. Não há preço. Né? Apesar de muitas pessoas querem precificar o corpo, ele não tem preço, é inestimável. Né? Muito mais do que um prato da dinastia Song, muito mais do que
um carro zero ou um carro já usado, não importa. O ser humano, ele tem a sua importância. E esse fato do nosso apego, né, ele já foi objeto de muitos estudos na área da psicologia, por exemplo. A gente lembra lá da participação mística que o Gustav Jung, o suíço, fundador da psicologia analítica, e não foi ideia dele, na verdade, né? A gente estudando, a gente vai ver que veio do Lucien Bru, que editou um livro em 1912 e que trouxe essa ideia da participação mística. O que é isso? É uma identificação parcial que a nossa psique, a nossa mente, tem com as coisas que o cercam, tem com os objetos, às vezes tem com as pessoas. E a gente, às vezes, se identifica tanto, né? Coloca tanto o nosso coração e o nosso pensamento em um objeto ou em uma pessoa, que se alguma coisa acontecer com aquele objeto, é como se estivesse arranhando dentro de nós, né? É como se estivesse batendo dentro de nós. Ou você bate a porta do carro com mais força, olha, puxa vida, você não tem geladeira em casa, não? Bate devagarzinho, não precisa botar muita força, senão vai amassar o coitadinho, né? Então, essa nossa, vamos dizer assim, essa forma de nós agirmos no mundo foi dada por esse senhor Lucien Bru, e também posteriormente por Gustav Jung, como o nome de participação mística. E, além disso, né, tem o valor daquilo, né? Quantas horas de trabalho para aqueles que compram seus objetos com o fruto do seu trabalho honesto, aquilo é caro, né? Aquilo ali, com horas e horas dedicadas a alguma atividade para juntar aquele valor e comprar aquele bem valioso, né? A gente leva um choque. O que o Lacordaire vem nos trazer é a importância de nós entendermos que essas coisas materiais, que esses prejuízos materiais que muitas vezes a gente sofre, fazem parte da vida, né? E que a gente tem que valorizar aquilo que é bom, aquilo que é mais importante. E às vezes aquilo ali é importante para você. Então, e a gente tem que lidar com aquelas perdas materiais, né? Falando sobre o ponto de vista material de um objeto material qualquer. É um aprendizado para nós. Às vezes coisas pequenas, são recordações, são fotos que muitas vezes a gente deixou em algum lugar, quando a gente vai ver não está mais, muitas vezes foram levadas para o descarte, né? Mas são livros, são escritos, às vezes, que uma tampinha, às vezes, de uma garrafa que a gente recebeu, uma figurinha de ping-pong que uma criança nos deu lá na década de 50, né? E a gente guardou com carinho. Então, às vezes, aquilo tem um valor sentimental grande para a gente. E, às vezes, se perde. A gente fica, pelo menos, chateado um pouco. Isso faz parte da nossa natureza humana, né? Isso já nos denota algum tipo de afeto, né? Afeto, mesmo que seja pelas coisas materiais, é um tipo de afeto primitivo, né? Claro, primitivo, mas que já é um desenvolvimento de um afeto que nos levará futuramente a um amor. Agora, o amor, como é uma coisa abstrata, ele se encontra em diversos níveis. Então, esse nível nosso da participação mística é um primórdio, né? De algum amor. É claro que a gente tem que saber também nos separar, né? Eu não sou aquilo. Eu sou eu e aquilo é aquilo, aquele objeto é outra coisa. E a gente vai com a vida, né, com as experiências, aprendendo a desapegar, sentindo menos as perdas. E aí, se a gente for falar das perdas humanas, aí a gente nem, né, já outro nível de relacionamento, né? Às vezes a doutrina espírita nos ensina a ser desapegado até o ponto de deixar ir, entendendo que, por exemplo, a morte, a desencarnação, faz parte de um processo natural da existência. Mais cedo ou mais tarde, por meio ou por outro, nós vamos ter que nos desapegar dessa vida. Nós que estamos com o corpo físico, vamos ter que desapegar dele, e aquelas pessoas que são apegadas a nós, né? Que nos veem como participantes de suas vidas. E às vezes tem essa relação também, né? Às vezes não é uma relação harmoniosa, vamos dizer assim, né? É uma relação muito movida pelo egoísmo. Você
é meu marido, você é meu amigo, você é minha mãe. Então, até aquelas questões da participação mística, que também está envolvida nessas relações. E a gente vai convivendo com aquilo e aprendendo, a gente vai ouvindo os espíritos nos dizendo, olha, aqui é só um estágio, a vida continua, né? Mas a gente não, mas tá bom, deixa mais um pouquinho, né? Afinal de contas, tem aqui os meus queridos para conviver, ainda tem muita gente que eu quero visitar que eu não visitei, eu estou aqui em casa, não posso visitar ninguém por enquanto, então deixa mais um tempinho para a gente fazer essas visitas, tá? Realmente agora a gente está num momento diferente, né? Antigamente a gente tinha tempo de visitar, as pessoas nos convidavam a visitar os seus lares, tal, achavam, não posso, tá? Qualquer dia eu vou lá, tá? Dá uma desculpa e nunca aparece, né? E daqui a um pouco a gente vai ter a possibilidade de ficar novamente guardadas os devidos cuidados, poder visitar as pessoas queridas e até as pessoas do mundo, né? Visitar ambientes novamente, conhecer novas pessoas, novas propostas, novos lugares, e isso é importante também. Novos trabalhos também, que as atividades laborativas, algumas estão interditadas, né? Então, isso também trabalha a questão do nosso desapego, né? E isso também nós estamos passando por um curso avançado de desapego. Temos que estamos aprendendo a nos desapegar de algumas coisas mais rapidamente por conta das circunstâncias que nos envolvem socialmente, não é mesmo? Quantas coisas a gente não teve que se desapegar? Eu gostaria de estar em tal lugar, eu gostaria de estar com tal pessoa, eu gostaria de estar realizando tal atividade, não posso, né? Não posso, agora não posso, agora não dá. Aquelas pessoas que viviam muito preocupadas com seus bens, né, com as suas riquezas, e que viram elas serem levadas, né, serem dissipadas. Quantas pessoas não passaram, estão passando por isso? Fizeram seus sonhos, seus projetos, seus negócios, e que de uma hora para outra perderam tudo. E aqueles que queriam iniciar não puderam, né? Ou que iniciaram nesse período, a maioria, né, não se ouve bem. Alguns conseguiram progresso, sim, alguns conseguiram. Algumas áreas, né, nós verificamos que houve um progresso material, foram mais demandados, mais procurados. Tiveram outros que, mas foram a minoria, né? Estavam posicionados num ramo e que foram, vamos dizer assim, mais demandados e procurados seus serviços, seus produtos. São poucos, são a minoria. E isso é uma questão de desapego também, né? Que a gente está vivendo no nível social, no nível afetivo. Quantos, vamos dizer assim, tiveram seus familiares, seus amigos, seus conhecidos que desencarnaram, né? E que nós tivemos que aceitar isso, aceitar, e às vezes sem poder visitá-lo, sem poder vivenciar o luto como vivenciávamos antigamente, ter que estar em casa e saber onde está fulano não está mais aqui, etc. E ainda estão vivenciando, muitos se houveram bem, relativamente bem, tiveram resignação, e outros não. Tá? Não tiveram essa oportunidade nem de velar os seus queridos. Então, tudo isso, nós estamos passando por um momento de grande aprendizado nessa questão do desapego, como nos fala a Kardec, né? Não só desapego dos bens materiais, mas também das pessoas, que é um outro campo também do desapego. Então, queridos, nosso bate-papo de hoje era sobre isso. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos muita paz, muito bem, e sejamos desapegados.